O draft da NFL de 2018 foi extremamente recheado de jogadores que causaram impacto imediato na liga. Ainda assim, dá para argumentar que poucas escolhas foram tão certeiras quanto a do Baltimore Ravens, que voltaram ao fim da primeira rodada para selecionar, na 32ª escolha geral, o quarterback que se tornaria o rosto da franquia, Lamar Jackson. Vencedor do troféu Heisman em 2016, quando atuava pela Universidade de Louisville, Jackson rapidamente provou que era muito mais do que uma aposta ousada. Desde que entrou na liga, ele se consolidou como um dos grandes quarterbacks de sua geração, acumulando prêmios de MVP e seleções para o time All-Pro. Sob seu comando, o Ravens alcançou um novo patamar competitivo. Mas fica a pergunta, quem foram os 31 jogadores escolhidos antes dele naquele draft? E será que alguma dessas franquias se arrepende de não ter apostado nesse talento extraordinário? Nesse vídeo, vamos analisar todos os 31 atletas selecionados antes de Lamar Jackson no draft de 2018 e avaliar como suas carreiras se desenvolveram até aqui. Mas antes, precisamos falar de Lamar Jackson. Nascido e criado em uma região marcada pela pobreza em Pompano Beach, na Flórida, a única parte da infância de Lamar que parecia realmente simples era o futebol. O esporte sempre esteve presente na vida dele. Lamar e seus 3 irmãos costumavam jogar bola no quintal do pai, transformando aqueles momentos em algo especial. Desde muito cedo, 2 coisas ficaram evidentes. Ele era extremamente ligado ao pai, um verdadeiro filho do papai, e tinha um talento fora do comum. Aos 7 anos, em sua primeira temporada no futebol organizado, Jackson já foi eleito MVP. E não parou por aí. Conquistou o mesmo prêmio em todas as equipes de base pelas quais passou. Quando parecia que as coisas finalmente estavam entrando nos trilhos e que Lamar havia encontrado felicidade de verdade, uma tragédia mudou tudo. Aos 8 anos, ele perdeu o pai, vítima de um ataque cardíaco. Como se a dor não fosse suficiente, no mesmo dia, sua avó também faleceu, tornando aquele momento ainda mais devastador. A partir daquele momento, Lamar passou a depender completamente da mãe. Foi ela quem garantiu comida na mesa, roupa no corpo, e além disso, quem também assumiu o papel de treinadora dentro de campo. A confiança que ela tinha no filho foi fundamental para que ele chegasse onde está hoje. Quando muitos queriam mudá-lo de posição ainda jovem, sugerindo que, por causa da velocidade, ele deveria atuar como wide receiver ou defensive back, foi a mãe quem bateu o pé e insistiu que ele continuasse como quarterback. No ensino médio, Jackson começou a viralizar nas redes sociais. Empilhava números impressionantes, chamava atenção nas estatísticas e recebia propostas de universidades da conferência Power 5. Ainda assim, continuava sendo subestimado e desrespeitado por parte da crítica. Ele atuou por 2 anos no time principal da Boynton Beach High School, destacando-se como quarterback de dupla ameaça, capaz de destruir defesas tanto pelo passe quanto pelas corridas. Lançou para 2.263 jardas e 31 touchdowns, com um rating de 102,7 como quarterback. Além disso, correu para 1.624 jardas e anotou mais 22 touchdowns terrestres. Suas atuações o transformaram em um fenômeno nas redes sociais. Um dos lances mais famosos, que até hoje circula na internet, mostra Lamar escapando da pressão no pocket, deixando vários defensores para trás, acelerando pela lateral do campo e já próximo da endzone, parando de repente para fazer um adversário passar direto, antes de caminhar tranquilamente para o touchdown. Jogadas como essas pareciam saídas diretamente de um videogame. Tamanha facilidade com que Lamar brincava com as defesas e deixava claro o quão especial ele poderia ser. Mesmo com números impressionantes e milhões de visualizações no YouTube, os principais serviços de recrutamento não o colocavam entre a elite. A ESPN classificou Lamar apenas como um recruta 3 estrelas e também o listou como apenas o 80º melhor jogador do estado da Flórida. Para muitos analistas de recrutamento, ele dependia demais do seu atleticismo e acreditavam que isso cobraria um preço quando enfrentasse adversários maiores, mais fortes e mais talentosos no nível universitário. Ainda assim, algumas grandes universidades enxergaram além dessas avaliações e lhe ofereceram bolsas de estudos, como Louisville, Flórida, Auburn e Clemson. Durante um tempo, parecia que Lamar permaneceria em seu estado natal e jogaria pela Universidade da Flórida. No entanto, ele acabou optando por Louisville. Segundo relatos, um dos fatores decisivos para a escolha foi a promessa do então técnico Bob Petrino, a mãe de Lamar, de que seu filho não seria forçado a mudar de posição ao chegar ao programa. Desde o primeiro dia em Louisville, Lamar estava determinado a provar que os recrutadores estavam errados e que o seu estilo de jogo funcionaria em um nível mais alto. E o técnico Petrino praticamente não demorou para lhe dar a oportunidade de mostrar isso em campo. Como calouro, Lamar participou de 12 partidas, sendo titular em 8 delas. Algo incomum para um quarterback recruta 3 estrelas em uma universidade da Power 5. E ele aproveitou cada oportunidade, mostrando que seu atleticismo de elite estava longe de ser exagero. Naquela temporada, lançou para 1.840 jardas e 12 touchdowns, além de correr para 960 jardas e 11 touchdowns. Entrando em seu segundo ano, Lamar demonstrava enorme confiança, e desde o primeiro jogo ficou claro que seria uma temporada histórica. Na estreia contra UNC Charlotte, ele quebrou o recorde da escola de mais touchdowns totais em uma partida, anotando 8, todos ainda no primeiro tempo. Aquele foi apenas o começo. Jackson simplesmente dominou o restante da temporada. Ele encerrou o ano com 3.543 jardas aéreas e 30 touchdowns pelo passe.
além de 1.571 jardas terrestres e 21 touchdowns corridos, somando mais de 5.000 jardas totais e 50 touchdowns. Com números que pareciam sair de um videogame e diversas aparições no top 10 do Sports Center, Lamar conquistou o troféu Heisman, o prêmio individual mais prestigiado do futebol americano universitário. Sentindo que já havia provado tudo que precisava no futebol universitário, Lamar decidiu abrir mão do seu último ano de elegibilidade e se declarou para o draft da NFL de 2018. Ao chegar no draft, porém, ele ainda carregava uma narrativa que o acompanhava desde a juventude. Mesmo após 2 das temporadas mais dominantes consecutivas da história recente do futebol universitário, com mais de 7.000 jardas aéreas em apenas 2 anos, ainda havia críticos questionando sua capacidade como passador. Alguns chegaram a sugerir que ele mudasse de posição e atuasse como wide receiver. Pelo visto, parte das equipes de NFL também deu ouvidos a esse discurso, já que Jackson foi caindo na primeira rodada do draft. Enquanto isso acontecia, as câmeras mostravam Lamar visivelmente abatido ao lado da mãe na green room. A cena era simbólica e poderosa. Uma das poucas pessoas que nunca duvidou dele, mesmo quando muitos desistiram, estava ali, firme ao seu lado, naquele momento decisivo. Mas por que Lamar Jackson caiu tanto no draft? É isso que a gente vai descobrir agora, analisando os outros prospectos. Gostando do vídeo até aqui? Não se esqueça de ajudar o canal a crescer, deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e comentando aqui embaixo qual é o próximo tema que vocês querem que eu traga aqui no canal Camisa 15, fechou? Sem mais enrolação, vamos voltar pro vídeo. Começando pela primeira escolha geral do draft, feita pelo Cleveland Browns, Baker Mayfield. Mesmo sendo o atual vencedor do troféu Heisman na época, Mayfield foi uma escolha cercada de polêmicas. Havia questionamentos sobre sua postura dentro e fora de campo, e além disso, entre os 5 principais quarterbacks da classe, Mayfield era o mais velho. Os Browns vinham de uma das piores campanhas da história da temporada regular da NFL, com um 0-16, após já terem registrado 1-15 no ano anterior. A franquia precisava desesperadamente de um quarterback capaz de mudar o rumo da equipe. Para a alegria da torcida, Mayfield mostrou potencial logo em 2018, quebrando o recorde de touchdowns lançados por um novato em uma temporada até então, com 27 passes para touchdown. Em 2019, enfrentou uma queda de rendimento no segundo ano, mas conseguiu se recuperar e liderar Cleveland a sua primeira vitória nos playoffs em 26 anos, durante a temporada de 2020. Ainda assim, sua trajetória na equipe não teve o desfecho esperado. Após a temporada de 2021, Mayfield deixou os Browns na free agency. Depois disso, passou por Carolina Panthers e Los Angeles Rams, até ganhar uma nova oportunidade e se firmar como possível quarterback do futuro do Tampa Bay Buccaneers. A segunda escolha geral do draft foi Saquon Barkley. Selecionado pelo New York Giants, Barkley começou sua carreira de forma explosiva. Em sua temporada de estreia, liderou toda a liga em jardas totais de scrimmage com 2.028, superando por pouco a primeira escolha geral, Baker Mayfield, na disputa pelo prêmio de calor ofensivo do ano de 2018. Além disso, garantiu sua primeira de 2 convocações para o Pro Bowl até o momento. Infelizmente, sua trajetória profissional tem sido marcada por lesões que interromperam parte de seu ritmo e consistência. Ainda assim, na temporada de 2023, conseguiu disputar 14 partidas, um sinal positivo. Na temporada do título, em 2025, Saquon Barkley foi peça central no ataque do Philadelphia Eagles, dominando tanto nas corridas quanto recebendo passes. Ele acumulou jardas decisivas em momentos-chave, controlando o relógio e castigando defesas nos playoffs. Foi uma atuação de estrela que impulsionou o time até a conquista do Super Bowl. Escolhido na terceira posição geral, o segundo entre os 5 quarterbacks da classe foi Sam Darnold. Muitos analistas projetavam que ele seria a primeira escolha do draft, acima de Baker Mayfield, mas acabou sendo selecionado pelo New York Jets. Os Jets, inclusive, subiram no draft para garantir Darnold na terceira posição. Uma decisão que, olhando em retrospecto, acabou impactando negativamente o rumo da franquia. Sua passagem por Nova York teve pouco brilho, e ele permaneceu na equipe por apenas 3 temporadas. Posteriormente, foi trocado para o Carolina Panthers, onde iniciou 17 partidas ao longo de 2 anos. Depois disso, passou a atuar como reserva de Brock Purdy no San Francisco 49ers. Porém, depois de ter passado pelo Vikings, Darnold foi o quarterback titular na conquista do último Super Bowl pelo Seattle Seahawks. Na quarta escolha geral, a segunda dos Browns na primeira rodada, o Cleveland selecionou o cornerback Denzel Ward. Ele foi o primeiro jogador defensivo escolhido naquele draft, e na época, a decisão surpreendeu muita gente. Desde a sua temporada de estreia, porém, Ward se manteve constantemente na conversa entre os melhores cornerbacks da NFL, destacando-se pela velocidade, técnica e capacidade de marcar os principais recebedores adversários. Até seu 6º ano na liga, já havia sido convocado para 3 Pro Bowls. Os Browns podem até questionar não terem escolhido Lamar Jackson, mas dificilmente se arrependem de ter apostado em Denzel Ward. A quinta escolha geral foi Bradley Chubb, que chegou ao draft com o status de melhor jogador defensivo disponível, segundo o consenso dos analistas. Em sua temporada de estreia com o Denver Broncos, ele mostrou exatamente o porquê, registrando 12 sacks e terminando em terceiro na votação para defensor calouro do ano. Desde então, Chubb foi selecionado para 2 Pro Bowls, um deles já após ser trocado para o Miami Dolphins. Em Miami, tornou-se peça importante de uma defesa competitiva. Infelizmente, pouco antes dos playoffs da temporada de 2023, ele sofreu uma nova ruptura de ligamento cruzado anterior.
a segunda da carreira, interrompendo novamente seu embalo. A sexta escolha geral do draft foi Quentin Nelson, selecionado pelo Indianapolis Colts. Desde que entrou na liga, Nelson tem sido simplesmente dominante. Já em sua temporada de estreia, foi nomeado para o First Team All-Pro, um feito raríssimo para um calouro, especialmente na linha ofensiva. Além disso, foi convocado para o Pro Bowl em todas as temporadas de sua carreira até aqui. Sem dúvida, foi uma escolha extremamente acertada na sexta posição. A sétima escolha do draft foi o quarterback Josh Allen, selecionado pelo Buffalo Bills. Allen era visto por muitos como o prospecto mais cru entre os quarterbacks da classe, mas seu talento físico era inegável. Seus 2 primeiros anos na liga foram irregulares, marcados por inconsistência e críticas. Desde então, porém, ele se consolidou como um dos principais quarterbacks da NFL, terminando 2 vezes entre os 3 primeiros na votação de MVP e liderando o Bills até uma final da AFC na temporada de 2020. Apesar de ainda apresentar problemas com turnovers em alguns momentos, Allen é competitivo, decisivo e possui um dos conjuntos de habilidades mais impressionantes da liga, e deve permanecer no topo por muitos anos. Entre os times que escolheram o quarterback em 2018, Buffalo talvez seja o único que realmente não se arrepende de não ter selecionado Lamar Jackson. Com a 8ª escolha, o Chicago Bears selecionou o linebacker Roquan Smith. Após algumas temporadas de alto nível em Chicago, ele acabou sendo trocado para o Baltimore Ravens em 2022, tornando-se companheiro de Lamar Jackson e elevando o patamar da defesa. Smith já soma 3 seleções ao Pro e provavelmente adicionaria mais uma após 2023, sendo considerado por muitos o melhor linebacker da NFL, mais um acerto dentro do top 10. A 9ª escolha foi o tackle Mike McGlinchey, selecionado pelo San Francisco 49ers. Ele foi um titular sólido por 5 temporadas antes de assinar um contrato de 5 anos e 87 milhões de dólares com o Denver Broncos. Na 10ª posição, as coisas complicam. O Arizona Cardinals escolheu o quarterback Josh Rosen. Após o draft, Rosen declarou que 9 erros haviam sido cometidos antes de sua escolha, algo que não se confirmou. Depois de um ano de estreia muito ruim no Arizona, foi trocado para o Miami Dolphins, onde também não rendeu, ficando fora da liga já no 3º ano. As escolhas 11, 12 e 13 renderam ótimos defensores. O safety Minkah Fitzpatrick para o Dolphins, o defensive tackle Vita Vea para o Tampa Bay Buccaneers e o defensive tackle Daron Payne para o então Washington. Vea e Payne foram Pro Bowl uma vez cada, mas Fitzpatrick explodiu após ser trocado para o Pittsburgh Steelers, acumulando múltiplos Pro Bowls e seleções ao Pro, consolidando-se como um dos melhores safeties da liga. Nas escolhas 14 e 15, Marcus Davenport para o New Orleans Saints e Colton Miller para o Las Vegas Raiders foram escolhas apenas razoáveis. Davenport teve uma temporada de 9 sacks e hoje atua como reserva, enquanto Miller pode ser considerado um dos melhores left tackles da franquia. Na 16ª posição, o Buffalo Bills escolheram o linebacker Tremaine Edmunds. Após 5 ótimos anos e 2 idas ao Pro Bowl, assinou o contrato de 4 anos e 72 milhões com o Bears. A 17ª escolha foi marcante. O Los Angeles Chargers selecionaram o safety Derwin James, vice-defensor calouro do ano em 2018 e ao Pro logo no primeiro ano. Lesões graves em 2019 e 2020 atrapalharam sua trajetória, mas ele se recuperou e voltou a ser reconhecido como um dos melhores safeties da NFL. Na 18ª posição, o Green Bay Packers escolheram o cornerback Jerry Alexander, que teve seu auge em 2020, com seleção ao Pro e mesmo lidando com lesões, é considerado um dos principais cornerbacks da liga. A 19ª escolha foi o linebacker Leighton Vander Esch, do Dallas Cowboys. Após uma temporada de estreia brilhante, lesões comprometeram sua carreira, incluindo um sério problema no pescoço em 2023. Nas posições 20 e 21 saíram 2 centers, Frank Hagnall para o Detroit Lions, hoje um dos melhores da liga, e Billy Price para o Cincinnati Bengals, que não conseguiu se firmar. Na 22ª escolha, o Tennessee Titans selecionaram o linebacker Rashaan Evans, que mostrou potencial. Teve um bom ano no Atlanta Falcons, mas depois virou peça de rotação. A 23ª escolha foi o tackle Isaiah Wynn, do New England Patriots, que teve desempenho mediano antes de virar reserva. Na 24ª posição, o Carolina Panthers escolheram o wide receiver DJ Moore. Após 3 temporadas consecutivas com mais de 1.000 jardas, foi trocado para o Bears e viveu o melhor ano da carreira em Chicago. Na 25ª escolha, os Ravens selecionaram o tight end Hayden Hurst, que nunca passou de mediano e acabou ofuscado por Mark Andrews. A 26ª escolha foi o receiver Calvin Ridley, do Atlanta Falcons. Após boa fase em Atlanta, foi suspenso e depois trocado para o Jacksonville Jaguars, onde voltou a ultrapassar 1.000 jardas. Na 27ª posição, o Seattle Seahawks escolheu o running back Rashad Penny, que teve bons momentos, mas hoje tem papel reduzido. Na 28ª escolha, o Pittsburgh Steelers selecionaram o safety Terrell Edmunds, irmão de Tremaine Edmunds. Ele foi um titular sólido em Pittsburgh e atualmente atua como peça de rotação após passagem pelo Tennessee Titans. As 3 escolhas seguintes também não corresponderam às expectativas. A 29ª foi o defensive tackle Taven Bryan, selecionado pelo Jacksonville Jaguars. A 30ª foi o cornerback Mike Hughes, escolhido pelo Minnesota Vikings.
E a 31ª foi o running back Sonny Michael, draftado pelo New England Patriots. Michael ao menos conquistou 2 anéis de Super Bowl, um com os Patriots e outro com os Los Angeles Rams, inclusive marcando touchdown em sua primeira final. Já Brian e Huggs acabaram sendo grandes decepções. Brian rodou pela liga após algumas temporadas, enquanto Huggs já passou em múltiplas equipes e foi titular em apenas 22 jogos ao longo de 6 temporadas. Esses foram os 31 jogadores escolhidos antes de Lamar Jackson e o rumo que suas carreiras tomaram até aqui. Se você pudesse refazer a primeira rodada de 2018, como ela ficaria? Lamar seria a primeira escolha geral? Deixa aqui nos comentários.